Bom, o processo de obra de quando a gente faz a casa da gente é diferente de quando a gente faz a casa para os outros, né. Assim, esse projeto foi feito com um canal EAD meio do lado, assim, a gente foi desenhando junto, né. Eu conheci o canal quando ele estava começando o projeto, a obra do projeto do Iberê. A gente sabe que o Thiago tem uma enorme capacidade, né, de desenhar e de construir, e sobretudo que uma das coisas que eu mais admiro dele é que ele tem uma imagem do terreno, assim, ele olha para o terreno, ele não tem dúvida daquilo, ele desenha aquele projeto. Tu vê que é um terreno que não é muito grande, 13 por 43, assim, não é um terreno muito grande. E aquela casa apareceu pelo corte, né. Pela legislação, a gente fez só um corte, que era uma cobertura com uma inclinação só que ia lá do final do terreno até o afastamento frontal da rua, né, assim. E a gente interrompeu criando aquele pátio interno, então com isso a gente conseguiu fazer aquele acesso no nível térreo, onde tem garagem, né. Você sobe, aí tem o térreo suspenso, né, depois sobe tem o quarto do casal, né, Que entendeu essa história desse pátio no meio, né, essa coisa da ventilação cruzada e tal. A casa tem uma coisa de todo mundo se vê, né, de alguma forma, não tem ambientes completamente isolados, aquela circulação central ali, né, aquele eixo que você chega de baixo, a escada e continua, sobe para o quarto canal, aquele ambiente ali que as pessoas se encontram, né, aquela galeria com o pé direito duplo. Mas o que é mais importante, eu acho que é essa ideia dessa pele leve de madeira que vem desde os brises e sobe, e a casa tem uma água só nesse telhado. Esse brise que aparece na fachada, na verdade, são os caibros da cobertura do telhado que viram e descem para a fachada, né? Era para dar uma privacidade para a rua, principalmente para os quartos. E a casa é uma casa de aço, concreto e madeira, né? Então tu vê essa coisa de usar os materiais no lugar certo e uma composição disso, né? E sempre tentar evidenciar a beleza da madeira, não estragar com instalações, etc, etc. Então foi um processo de 2 anos de construção, assim, que eu fui fazendo também, né? Construindo e querendo fazer. Eu acho que a gente pensa um pouco de alguma forma para dar paz no olhar da pessoa quando chega nesses espaços, né? Para a pessoa se sentir bem, primeiro. 7 centímetros no assoalho, 7 centímetros no concreto, 7 centímetros no forro. Essas proporções são pensadas por isso, né? Todos os projetos que a gente faz, assim, tem um quê de experimento, né? De pesquisa, de uma coisa assim. Certamente, se tivesse feito esse guarda-corpo para entrega, ele não teria sido esse guarda-corpo, não teria sido tão bom. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco essa paciência e esse respeito e essa humildade de dizer, espera um pouquinho, vamos olhar um pouco mais, vamos viver para tentar entender, porque senão tu pode até estragar o troço, entendeu? É um desenho que eu não estava acostumado, mas é um desenho muito mais meio Paulo Mendes, tem uma coisa mais, né? Agora, ao mesmo tempo, quem tocou esse projeto comigo no escritório foi o Steven. Eu provoquei ele de alguma forma e a gente foi desenhando aquele guarda-corpo meio junto. E ele detalhou aquilo, né? E aí que ele ganhou essa expressão do guarda-corpo, porque tem uma coisa que é muito difícil às vezes no projeto. O Thiago é que fala isso também, ele diz, tu tem que cuidar para não casar com a ideia intermediária, entendeu? Eu gosto dessa sensação de ter olhar e mão de outras pessoas alimentando o projeto, né?